A questão da moça, a questão dupla da moça, né? As perguntas mais complicadas são as mais simples, em geral, você sabe disso, né? Então, a questão da existência de Deus. Bom, a ciência não tem nada a dizer sobre Deus. A ciência não tem nada a dizer sobre Deus. Quem omite opiniões sobre Deus podem até ser cientistas, feito Richard Dawkins e tal, mas a ciência não tem nada a dizer sobre isso. A ciência descreve o mundo material, o mundo concreto. Esse é o compromisso da ciência, é entender como funciona a natureza, qual é o nosso papel aqui no mundo, como a gente se relaciona com ela, da melhor maneira possível, da forma mais precisa possível. E daí criar uma porção de coisas boas e, infelizmente, algumas coisas ruins também, né? Então, por exemplo, toda a revolução digital, todos os celulares, internet, etc., tudo isso vem porque um grupo de caras, no início do século XX, resolveu estudar o que era o átomo e como é que funciona o átomo. Daí veio a tal da mecânica quântica e tudo que é digital vem daí. Tá? Então, quer dizer, é interessante as pessoas perguntarem para mim, um cientista, sobre a questão de Deus, né? Porque eu vou ter que dar uma opinião que é pessoal, que não tem nada a ver com o fato de eu ser cientista. Tá? Então, a minha visão é a seguinte: eu acho que existem dois tipos de pessoas no mundo. Isso é uma coisa que eu inventei, então a palavra é um neologismo aí. Você tem os sobrenaturalistas e os naturalistas. Tá? Então, os sobrenaturalistas são as pessoas que olham para o mundo, veem que existem grandes mistérios, grandes dilemas existenciais, como nós surgimos, como o universo surgiu, o que acontece depois da morte, será que a morte é o fim de tudo, etc., etc., e usa o sobrenaturalismo para tentar se apoiar. Ou seja, eu não sei a resposta para todas essas perguntas, eu sofro mais ou menos com elas, dependendo da história da sua vida, e, portanto, eu vou olhar para esse lado obscuro e assumir que existem influências que vão além do nosso conhecimento e que são importantes e que têm um papel importante no universo. Tá? Então, existe um Deus, ou existem deuses, e daí, para você acreditar nisso, você também pode acreditar em duendes e fadas, etc., 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 é tudo sobrenatural. Coisas que estão além do poder explicativo da natureza. Não existe uma linha divisória. E você tem os naturalistas, que são as pessoas que dizem o seguinte: eu não sei tudo sobre o mundo, eu nunca vou saber tudo sobre o mundo, porque nós somos seres humanos, nós somos seres criativos, mas limitados. Mas aí você, em vez de encarar a nossa ignorância com medo e achar que porque a gente não sabe, a gente tem que lançar mão desses poderes sobrenaturais que então nos pegam pelo braço e nos levam adiante, eu abraço a ignorância como um convite ao conhecimento. Então, é por não saber tudo que a gente consegue aprender mais. Então, para mim, é fundamental você não saber, é fundamental você tentar aprender cada vez mais, mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Não é um problema isso para mim. O importante é aprender cada vez mais. Mais do que, na verdade, conhecer, é querer conhecer. E, para mim, a posição naturalista é a posição que eu adoto, obviamente. Bom, ainda não cheguei lá. Então, por exemplo, a questão do homem na Lua ilustra bem isso. Não há a menor, com M maiúsculo, dúvida com D maiúsculo, que o homem foi para a Lua. Mas não tem a menor dúvida. Esqueçam essa grande besteira que rola por aí, de que o homem não foi para a Lua, de que não foi para Saturno, mandou sondas para Saturno, não o homem, sondas para Saturno. Não só foi, como foi muitas vezes. Né? Muitas vezes, foram muitos os homens que pousaram na Lua. Foram mais de 12, se eu não me engano. Foram muitas missões, não foi só a Apollo 11, 1900, foram várias delas. A gente tem amostras, essas coisas, mas a bandeira não treme. Mas é claro que não treme, não tem atmosfera na Lua. Ela tem uma haste para ficar pendurada, porque senão ela cai, não tem vento, não tem ar, não tem nada lá. As sombras não correspondem aos pontos de luz. Correspondem sim, se você compensar pelo fato que a superfície da Lua não é plana, ela tem crateras, elas têm como se fala, desníveis, e, portanto, você distorce a projeção da luz no solo. Todas essas grandes besteiras aí que foram ditas podem perfeitamente serem contraditas com um pouquinho de ciência.
Então, a gente desmerecer um dos feitos mais incríveis da civilização é um absurdo. Ao contrário de falar o homem não foi na Lua, que isso é intriga de Hollywood, do governo americano, que besteira, por que o governo americano vai querer fazer um negócio desse? Isso daí tem que ser celebrado como uma coisa maravilhosa. O fato que a gente conseguiu transformar uma coisa que é meio mágica em ciência, que, aliás, é o que a ciência vive fazendo. Pensa bem, a ciência é a transformação da mágica em realidade. Olha só, a gente queria voar, não podia, via os pássaros, hoje voa. Né? Voa com avião, voa com foguete, voa com asa delta, paraquedas, parapente, etc, etc, etc. A gente queria poder falar à distância, né? Sem poder mandar sinais de fumaça, e fala à distância. A gente fala com pessoas em outro lugar do mundo. Eu tenho um filho que mora no Japão, Skype, eu estou lá conversando com ele no Japão. Isso é magia negra. Magia negra, é um absurdo, né? A gente sabe, lá no Polo Norte, a gente sabe, tem lá um GPS, a gente sabe onde a gente está. Sabe as coordenadas exatamente de onde a gente está. Como é possível isso? Tem 24 satélites geoestacionários que fazem esse trabalho. Então, a ciência, ela não tem que ser desacreditada dessa forma. Ela tem que ser celebrada como um grande feito da humanidade. Tá bom, existem as bombas atômicas, mas existem também o pouso na Lua, as várias curas da medicina, etc. A lista é muito longa, não preciso contar para vocês. Então, está na hora das pessoas acordarem para o fato de que esse tipo de intriga é absurda e que a gente tem que aprender a viver a vida com os olhos abertos e não com os olhos fechados.